a sua mão para cá e oramos. Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que tens feito por nós. Senhor, te agradecemos pelos louvores que foram entoados, que edificou a nossa alma, Senhor, diante da tua presença. Agora apresentamos o teu servo, Senhor, que será um instrumento que o Senhor usará para falar aos nossos corações. Senhor, usa, Senhor, o teu vaso, fala conosco através da tua palavra. Queremos sair daqui renovados, fortalecidos, abençoados, Senhor, que Ele possa entregar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Aquele que entrou aqui fraco, venha sair fortalecido, renovado, Senhor, abençoado. É o que pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, podem sentar. Esta sexta-feira eu citei no culto uma passagem, no culto, uma congregação, a oração dominical de Jesus, que apenas uma parte que diz assim, né, que Jesus ensinando a igreja, aos seus discípulos a orar: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma oração que Jesus pediu para toda a igreja orar. Então, desta maneira, eu entendo que as coisas necessitam ser movimentadas no mundo espiritual, mas Jesus deixou, às vezes as coisas acontecem porque Deus permite, mas às vezes Deus queria fazer coisas, mas Ele disse assim, se nós não orarmos, Deus vai deixar as coisas fluírem sem interferir. Mas então Ele falou assim, que seja feita a vossa vontade, na oração que nós devemos fazer, assim na terra, como ela é feita no céu. Então quer dizer que na terra não é feita a vontade de Deus como ela é feita no céu, senão Ele não mandaria nós pedirmos. Mas isso depende para nós fazermos movimentar o mundo espiritual. Para nós movimentar, mobilizar os anjos a nosso favor, tudo depende de uma vida de oração. Então, irmãos, eu quero citar uma passagem, quero que os irmãos, fiz uma anotação aqui para... Quero que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 14. E quero que os irmãos leiam comigo esta passagem. Em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Agradeço a Deus por esta oportunidade e eu entendo que nós vivemos de oportunidades e não devemos perdê-la. Nenhuma oportunidade na nossa vida, principalmente de falar de Jesus para alguém. Leiamos o texto, irmãos, capítulo 5. Não vamos ler todos os versículos que eu falei, mas eu vou ler apenas um e alguns, até os 5, e depois vamos discorrer um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, todos acharam? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Irmãos, nesta vida, em qualquer organização, no seu trabalho, vocês são conhecidos, talvez no trabalho, por alguma matrícula. Vocês têm uma matrícula, quem trabalha é uma matrícula. Na vida social, na sociedade brasileira, você é conhecido, tem um número de CPF, você é conhecido por um número, você é um número para o governo. Tem o seu registro geral, o RG. E, francamente, se nós falecêssemos ou deixássemos de existir hoje, pouca diferença faria para o governo, talvez para a sociedade. Quem mais sentiria são as pessoas mais próximas de nós, nossos amigos, nossos familiares, chorariam. E isso por algum tempo, porque com o tempo, essas feridas, as pessoas acabam, né? E não vão ficar chorando para sempre. Mas isso seria a tua identificação aqui nesta vida. É a nossa identificação aqui na nossa vida terrena. Irmãos, eu quero ler uma passagem muito interessante, que diz assim, irmãos, Atos capítulo 19, 11 e 16. Se os irmãos não quiserem apenas... Deus, capítulo 19, versículo 11, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Aleluia. Eu li aquela passagem, irmãos, daquela passagem de Naamã. Eu não vou falar sobre a lepra, não vou falar sobre o profeta, mas eu quero me ater, irmãos, na menina. Eu quero me ater na menina. Por quê? Irmãos, na passagem que eu li de Paulo, o Espírito conhecia Jesus e sabia quem era Paulo. Eu quero dizer, irmãos, então, que cada um de nós somos conhecidos no mundo espiritual. Aí eu me pergunto, como eu sou conhecido no mundo espiritual? Como você é conhecido no mundo espiritual? Qual a tua identidade no mundo espiritual? Se você fosse chamado hoje, qual seria a tua identidade? Qual seria o teu perfil? Qual seria o teu nome? O que diriam de ti? O que diriam de mim? Como nós seríamos chamados pelos anjos, pelos espíritos? Homens tentaram expulsar demônios através dizendo: eu expulso-te em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas eles não tinham identidade no mundo espiritual, não eram conhecidos nem pelos demônios, porque eles não faziam diferença nenhuma no mundo espiritual. Mas então, irmãos, os demônios chegaram e fizeram eles correr nus, envergonhados, porque eles não eram conhecidos. Então, eu me chamo a atenção e pergunto, e eu me
Às vezes eu me avalio e pergunto: Senhor, como tu me conheces no mundo espiritual? Será que eu sou conhecido por um homem de oração? Será que eu sou conhecido por um homem que evangeliza? Será que você é conhecido por alguém que testemunha de Cristo em todo o tempo? Qual é a tua identidade no mundo espiritual? Aleluia! Eu falei que eu ia me ater àquela menina. Eu quero trazer 4 textos aqui e extrair dos textos bíblicos, falando sobre uma identidade. Eu quero falar sobre uma chamada, e eu quero chamar sobre uma realidade. Primeiro a identidade, realidade, depois a chamada. Eu quero dizer, irmãos, que hoje nós, irmãos, estamos aqui hoje adorando a Deus nesse templo maravilhoso. Estamos ouvindo hinos maravilhosos. Temos toda a liberdade da onde você está de glorificar o nome do Senhor, porque isso não foi nos tirado. Agora nós começamos a olhar, irmãos, e nós começamos a fazer a nossa própria avaliação e um conceito de nós mesmos. Nós olhamos, irmãos, eu falei que eu queria me ater na menina. Irmãos, aquela menina, ela estava num país estrangeiro. Ela não estava no país, no bairro, na cidade dela. Ela estava num país estrangeiro. Ela estava longe dos seus pais. Seus pais não estavam ali. Ela estava longe dos seus amigos. Estudiosos dizem que ela era adolescente, pré-adolescente, no máximo uns 15 anos. Uma jovem. Aqui nós temos irmãos de todas as faixas etárias. Mas ali, naquele caso, irmãos, era uma jovenzinha, 15 anos de idade aproximadamente, sozinha, adolescente, sem amigos, sem parentes, e além de tudo, escrava. Aleluia! Então, irmãos, a gente começa a olhar para esses exemplos, para esses personagens bíblicos, e começamos a fazer, irmãos, a nos olhar e fazer esta autoavaliação. Aquela jovem, tiraram ela do templo, tiraram ela, o sacerdócio, ela não tinha mais acesso ao sacerdócio, ela não podia mais ouvir os cânticos dos levitas, ela não podia mais ter nada próximo, nada que pudesse adorar fisicamente. Tiraram o pastor dela, tiraram o grupo de jovens dela, tiraram o momento de louvor, de estar num domingo, numa terça, quarta, no culto. Estava longe de tudo. Mas não tiraram uma coisa. Tiraram a harpa cristã dela, tiraram a Bíblia física dela. Mas não tiraram a sua fé, a sua comunhão. Ela não perdeu a sua identidade espiritual. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, eu venho aqui dizer e compartilhar com os irmãos, através dos textos sagrados, quantos exemplos nós temos para nós vivermos uma vida com uma nossa identidade, ou mudar, ou trocar a nossa identidade no céu, para que nós possamos ser conhecidos. Talvez muitos são conhecidos por serem inconstantes, talvez por serem tímidos, talvez por serem indiferentes. Tanto faz, tanto fez, está bom assim, é assim, tranquilo, não me incomodo, eu não oro, eu não quero mobilizar o céu, não tem importância. Aleluia. Mas esta menina, ela tinha a mensagem, ela não perdeu a mensagem e disse para Naamã: se você estivesse em Israel, lá tem um homem de Deus, aleluia, você não estaria com esta lepra. Bendito é o nome do Senhor. Ela sabia o Deus que ela servia, aleluia, ela conhecia o Deus de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Que nesta noite você possa conhecer mais e mais o teu Senhor, e o teu Senhor te conhecer mais e mais também, aleluia, para que os anjos do
céu possam olhar: aqui está uma serva de Deus, aqui está um servo de Deus, e eu devo respeitar, aleluia, porque ele tem uma comunhão e ele tem crédito, aleluia, no mundo espiritual. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você não é só conhecido por um número, você não é só conhecido por causa de uma matrícula, mas você deve ser conhecido, aleluia, além do que é visível, é no mundo invisível. Paulo era conhecido, aleluia, porque o demônio falou: eu conheço Jesus, Senhor, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas eu não conheço vocês, aleluia. Então, irmãos, nós devemos estar, irmãos, sempre que nem aquela jovem. Eu sempre digo uma coisa, irmãos: em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, circunstância que nós venhamos a viver, nós devemos dizer assim: a minha fé eu não negocio, a minha fé é inegociável, eu não troco, eu não permuto, eu não mudo, aleluia, porque a Bíblia diz que eu não posso mudar um tio da sua palavra, aleluia. Então, irmãos, da Bíblia Sagrada, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra, aleluia, permanece para sempre. Bendito é o nome do Senhor. É isso que nós devemos estar em mente, irmãos. Embora nós estamos neste ambiente agradável, muito bom, mas eu entendo que nesta geração que nós vivemos, neste mundo que nós estamos, nós precisamos mais e mais mobilizar o mundo espiritual através de uma chama que venha arder em nosso coração, em nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, aleluia, porque assim Deus quer uma igreja avivada, não avivada apenas dentro do templo, mas avivada fora também, avivada em qualquer lugar, em qualquer ambiente, por mais que você esteja afastado do ambiente cristão, lá você vai ser uma testemunha que nem aquela jovem ou foi. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo uma época de muito capitalismo. Nós vivemos uma época hoje de muito consumismo, nós vivemos uma era de muitos atrativos, onde o que vale muitas vezes é o ser popular, é eu ser visto nas redes sociais, é eu ter muitos seguidores, é eu ter muitos likes, eu ter um status. Nada disso importa para o Senhor Jesus Cristo e para o mundo espiritual. Nada disso, nada o que eu tenha, nada que eu consuma, o poder social. A Bíblia diz que a vida, está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui ou que não possui. O mundo espiritual não consiste, aleluia, em status, não consiste em seguidores, ela não consiste em sabedoria humana, ela não consiste em beleza, ela não consiste em força, mas a Bíblia diz que o que vale para Deus é temer o seu nome e fazer a sua vontade. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero dizer, irmãos, e Jesus cita isso numa passagem de um homem que diz: agora eu estou estável, minha vida está estável, agora eu estou numa certa estabilidade financeira, social, tenho saúde, tenho tudo, agora eu vou descansar. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus falou assim: louco, se te pedirem hoje a tua alma, o que tu tens para mim? Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que nós devemos, neste tempo que sabemos que Jesus está às portas para vir arrebatar os seus fiéis, que você deve então, irmãos, mudar o foco, muitas vezes mudar o rumo e dar uma importância muito maior, aleluia, nas coisas invisíveis do que nas coisas visíveis, das coisas aparentes, aleluia, e
deixar de lado as temporais e investir, irmãos, no mundo espiritual. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, ó, temei não aquele que pode matar o corpo, mas temei aquele que além de matar o corpo pode lançar a sua alma no inferno. Ele diz, irmãos, que não adianta ter medo, aleluia, do diabo, não adianta ter medo, aleluia, do homem mau, não adianta ter medo, aleluia, do que está acontecendo aí. Irmãos, se você quer fazer a obra, você tem que fazer, você tem que modificar o meu conceito espiritual, o meu nome no mundo espiritual. Não importa a perseguição, não importa o que diga a minha família, não importa o que digam meus amigos, não importa o que digam os meus colegas, não importa, importa, irmãos, que você quer agradar, aleluia, aquele que te arregimentou para o serviço. E a Bíblia diz que nenhum soldado em serviço, aleluia, ele não se preocupa, a preocupação dele é agradar ao Senhor que o arregimentou. Ele não se embaraça com as coisas desta vida. Por isso, nesta noite, irmãos, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Agora, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que tem uma realidade. Existe uma realidade na Bíblia, irmãos, que começou por João Batista pregando. E João Batista pregou assim, eis que o machado está à raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto é tirada e lançada no fogo. Aleluia. João Batista veio para uma mensagem dura para a nação de Israel, veio uma mensagem dura para os religiosos da época. Ele está dizendo assim, agora se o machado, símbolo de cortar, então vai ter transformação, então vai ter corte, então vai mudar coisas, vai ter coisas que vão ser mudadas, porque João Batista vem com essa mensagem, o machado está posto à raiz da árvore. Aleluia. Ele está dizendo para o povo, para a nação de Israel, que ia ter mudança, vai ter mudança. Ele avisou o povo de Israel, vocês vão ter um tratamento, vai haver tratamento com este povo, com este mundo, com esta nação. Vai ter modificação na forma de adoração. Vai ter modificação nessa forma religiosa que vocês estão seguindo. Vai ter modificação no comportamento que vocês estão tomando. Vai ter modificação no formalismo religioso que vocês estão vivendo. Aleluia. Esta era a mensagem de João Batista para a nação de Israel e para os judeus daquela época. Esta era uma realidade que ele estava trazendo na sua mensagem, e ele foi perseguido e morto por causa da sua mensagem. Aleluia. Então, irmãos, uma realidade é que nós começamos a então enxergar, depois que nós mudamos a nossa identidade, nós começamos a ver as coisas com uma ótica espiritual. Mas aonde está escrito que eu devo olhar a mudar as coisas com uma ótica espiritual? Aleluia. Jesus citou num texto, são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele está dizendo, irmãos, agora sim, se os teus olhos forem bons, você verá bondade. Se os teus olhos tiverem luz, você vai ver com clareza, com claridade as coisas. Irmãos, é difícil, às vezes, a convivência e uma harmonia quando uma pessoa é negativa, quando uma pessoa é pessimista, quando uma pessoa não acredita em alguma coisa, quando tu sabe que vai dar certo, ou que tu acredita, uma pessoa diz que não vai dar, sempre olha para o lado negativo. E é muito comum isso no emprego novo, que a pessoa começa no emprego e logo de início já tem aqueles colegas que dizem, já começam a falar mal da empresa, nem chegou na empresa, e já estão falando mal, o patrão é ruim, o salário é ruim, isso é ruim, e aqui, tudo é ruim. Eu trabalhei com colegas difíceis de convívio, irmãos, que tu chegava e queria fazer alguma coisa, não vão fazer, não, sabe, eles eram uma oposição dentro da própria empresa que lhes dava o pão. Eles não enxergavam coisas boas na vida, eles não enxergavam coisas positivas, eles enxergavam apenas coisas negativas.
E pior, irmãos, quando uma pessoa ela não trata bem o modo que ela vê as coisas, ela traz, por isso que a Bíblia diz assim, ó, até o teu corpo vai estar em trevas, até o teu corpo vai sofrer consequências, até o teu organismo vai sofrer consequências, porque toda uma pessoa mal-humorada, uma pessoa negativa, ela começa a contrair e o seu corpo começa a produzir substâncias tóxicas que podem trazer doenças. Alguns grandes motivos de doenças são porque são pessoas estressadas, pessoas assim, desacorçoadas, desanimadas. Mas eu quero dizer para todos aqui nesta noite, você é uma igreja viva, aleluia, edifício de Deus, aleluia, animados, e sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que todo trabalho não é vão no Senhor, aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. Tem pessoas que não enxergam a solução, eles enxergam o problema. Davi não viu o gigante, ele enxergou uma oportunidade, e muitos aqui não acabam lendo, tem um detalhe na Bíblia que Davi, antes de enfrentar o Golias, ele ouviu o que diziam a respeito de quem conseguisse matar o gigante. E ele chegou e dizia assim, aquele que conseguir matar o gigante, o rei vai encher de fortuna, o rei vai dar a sua filha como esposa, e seus pais nunca mais pagarão impostos. Davi, ouvindo isso, perguntou, o que vão dar ao quem matar este gigante? E eles falaram, todas essas coisas falaram para Davi. Então Davi enxergou além da sua vida espiritual, ele não enxergava o gigante, e nos olhos dele ele enxergava uma oportunidade, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, e também, irmãos, ele não via dificuldade em vencer aquele gigante, porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um relacionamento de fé, e sabia que além de vencer o gigante, ele seria recompensado. Isso está escrito, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 25 e 26, se os irmãos quiserem conferir, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Nós, quando temos os bons olhos, tudo na nossa vida, ela flui com maior naturalidade, com maior tranquilidade, porque nossos relacionamentos pessoais melhorarão, a nossa vida melhorará, aleluia. Agora, irmãos, eu começo a olhar, então, irmãos, olha só, uma visão, irmãos, que um homem de Deus teve, a visão que ele enxergava, não só ele, mas muitos dentro das Escrituras Sagradas, aleluia, e eu quero fazer uma citação de um texto que os irmãos conhecem. E será, eu gosto daquele, nós cantamos muito, ainda que a figueira não floresça, a videira não deu o seu fruto, o fruto da oliveira minta, os campos não deem seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os gados não tenham gados nos currais. Ainda assim, eu louvarei o nome do Senhor. Nós cantamos isto, agora eu às vezes fico pensando, isto é um cântico. Nós estamos prontos e aptos para viver essa dimensão, essa grandeza de fé, nós temos essa identidade espiritual para cantarmos desta maneira, sabendo que pode vir adversidades, podem vir afrontas, podem vir ataques, nós seremos fiéis até o fim na nossa vida, porque a nossa recompensa é a eternidade, é a imortalidade no Senhor, aleluia. Ouvindo, em Atos está escrito assim, irmãos, no capítulo 7 e versículo 54 a 59, diz assim, ouvindo ele isto, enfurecia-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele, era contra Estevão, que pregava a palavra de Deus de uma forma veemente, de uma forma destemida. Então, irmãos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém,
porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, olha a visão de um jovem cheio do Espírito Santo, olha o entendimento. Às vezes na morte ele tinha uma visão, ele via as coisas com os bons olhos. Na morte, aleluia, sendo apedrejado, longe de passarmos tal coisa, aleluia, mas ele sendo morto, ele disse assim: então ajoelhando, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, aleluia, sendo morto, ele disse assim: Senhor, não coloca sobre eles este pecado. Olha a bondade do coração, os seus olhos eram bons, ele via coisas boas, ele achava coisas boas, ele não via, aleluia, muitos heróis da Bíblia, na galeria dos heróis da Bíblia Sagrada, muitos não fruíram, diz a palavra de Deus, seus troféus, morreram em covas, foram levados a fornalhas, decapitados, crucificados, aleluia, mas todos eles mesmo na morte, eles enxergavam as coisas de uma maneira, de um ângulo, aleluia, de uma maneira diferente. Eles não enxergavam como enxerga o homem. Mas eu estou mal, eu não sei porque que eu estou assim, Senhor, por que tu permitiu isso ou aquilo? Mas ele tinha os bons olhos e chegou a dizer assim: Senhor, perdoa eles, aleluia, não imputes a eles esse pecado, aleluia. Deus quer trazer nesse tempo, nesta era, uma igreja que veja as coisas com os olhos diferentes, com os olhos espirituais, que tenha um interesse, desejo, sentimento, aleluia, de movimentar o mundo espiritual, aleluia, que você seja conhecido no mundo espiritual, pelos anjos, pelos demônios, aleluia, e eles saibam qual é a tua identidade, que a tua identidade seja uma identidade de forte, de firme, de constante, de valente, de guerreiro, de fiel, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É isso que Deus chama esta igreja na última hora. É para isso que Deus quer trazer um avivamento sobre a igreja. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Estevão custava o que custou, custe o que custar, aleluia, ele não negociava a sua fé, ele não se abalava e não se abalou, e morreu pedindo que perdoassem aqueles que o apedrejavam. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nesta última hora eu entendo o quanto Deus está preocupado em avivar a sua igreja. Por quê? Porque ele quer, em primeiro lugar, que ele não quer que ninguém se perca. Davi disse assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem a alegria da salvação. Aleluia. Se você está aqui hoje, se você é salvo, você pode dizer assim: Senhor, obrigado, porque meu nome está escrito no livro da vida, e é isto que importa, porque meu nome está escrito lá. As coisas aqui não importam, aleluia, as coisas aqui são passageiras, as coisas aqui são temporárias, aleluia, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Se o meu coração está lá, o meu tesouro está lá. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o seu nome. Aleluia. Para concluir, eu quero entrar na terceira história, irmãos, que é uma história conhecidíssima, desde a escola dominical, todo mundo quando eram crianças ouviam, que é a história de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas? A história de um homem que Deus pediu para levar uma mensagem em Nínive, e ele fugiu da ordem de Deus e quis ir para Tarsis, fugiu para Tarsis no navio, e depois daquela tempestade, e começou a sacudir o barco, todos conhecem, e foi o capitão daquele navio e encontrou Jonas num porão, dormindo profundamente. A Bíblia diz que ele dormia profundamente, e o capitão acordou para: tu não importa, clama, nós estamos clamando ao nosso Deus, clama ao teu. E ele foi ali e disse assim: não, isso tudo está acontecendo porque eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, eu errei com Deus, ele mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra, joguem-me no mar que vai estar tudo,
vai voltar tudo ao normal. E assim os homens não queriam fazer, mas fizeram com medo de morrer, e pediram, depois que lançaram Jonas, eles pediram perdão a Deus e fizeram um voto com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, Jonas, ele estava, e é aqui que eu quero entrar, irmãos, numa questão que muitos às vezes vivem, num porão de dúvida, num porão de incertezas, no porão do medo, no porão da timidez, e não são aquilo que realmente Deus quer que fossem. Então, irmãos, Deus quer tratar, te dar uma nova identidade no dia de hoje, para que você seja conhecido diferente no mundo espiritual. Aleluia! Muitos estão num porão de uma enfermidade, muitos estão no porão do comodismo. Eu apenas faço por fazer, porque eu sou incumbido de fazer. Eu faço porque eu tenho uma escala para fazer, para cumprir. É louvável e tudo isso é digno. Buscar o episcopado, a palavra de Deus, que é digno, um homem querer ganhar cargos, subir. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso no mundo espiritual não tem valor. O que tem valor, irmãos, é aquilo que você é, aquilo que Deus vê você, aleluia. E Deus quer tirar muita gente do porão, aleluia, da conformidade, da inconstância, do medo, da timidez. Deus quer fazer você, irmãos, como flechas na mão do arqueiro, diz a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Tem uma passagem que diz que Deus confiou a obra, a seara aos seus obreiros. Eu não vou ler tudo, as horas já estão chegando. Mas, irmãos, ali, depois de um tempo, é concluída aquela parábola. Mas os homens sabiam. Eu até vou ler um pedaço, irmãos, da parábola. Se chama a parábola do servo vigilante. Mas algum trecho que eu não vou ler todos os versículos. Mas o fato é que Deus, através dele, falou assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Mas a palavra que diz assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Deus confia. Deus te entrega, Deus te dá algo para ti. E ele diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, ele conhece a vontade do Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E Jesus encerra essa parábola e diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito mais lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quanto mais entendimento nós tivermos sobre a palavra de Deus, mais responsabilidade nós contraímos sobre nossas vidas diante do mundo espiritual e diante de Deus. Quanto mais te for dado, mais te for confiado, a Bíblia diz que muito mais te pedirão, muito mais te pedirão, muito mais te será exigido. Se Deus está te dando as oportunidades, não perca a oportunidade daquilo que Deus te dá, aleluia. Não negligencie aquilo que Deus confia nas tuas mãos. Bendito é o nome do Senhor, porque aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quanto mais eu entendo a vontade de Deus, por isso, irmãos, quando a gente erra, quando a gente peca, como pesa, como a gente vacila, como pesa, a primeira coisa: Senhor, me perdoa, porque eu conheço a tua vontade, eu sei que eu fiz algo errado, mas nesta noite Deus quer tratar, Deus quer tirar do porão, Deus quer dar uma nova identidade, Deus quer curar, aleluia, a tua vida, o teu corpo, a tua alma, teu espírito, aleluia, para que você saia daqui cheio do seu Espírito Santo, dizendo: Senhor, amanhã, aleluia, que cair nas minhas mãos, eu quero fazer, eu quero produzir mais, eu quero combater mais, eu quero orar mais, eu quero, irmão, dentro do que eu puder, eu peço para Deus para que eu possa então
entender mais da sua palavra. Aleluia, quão grande responsabilidade temos diante de Deus. Temos ativista neste mundo para tanta coisa, ativista do meio ambiente, ativista dos animais, ativista de tantas coisas, mas ativista do evangelho não temos, claro, mas Deus quer muito mais. Aleluia, que você seja ativo, vivo, aleluia. Eu vi o irmão Leonardo dizendo que 85 anos, e agora eu começo a olhar, irmãos, eu vejo a história de Caleb, depois que apenas Josué e Caleb que não puderam, olha a visão que eles tiveram, foram 12, 10 tiveram uma visão negativa, 10 tiveram um entendimento errado, 10 não compreenderam as verdades espirituais, 10 ficaram receosos, mas 2 entenderam, e depois de 40 anos, só os 2 que entraram na terra prometida. Mas o que me chama a atenção, quando Josué foi distribuir a terra, aleluia, depois de tanto tempo, Caleb falou assim, eu estava com 40 anos atrás, eu recebi a promessa, hoje eu estou com 85 anos, eu tenho a mesma força, a mesma vontade, o mesmo vigor, o mesmo desejo, o mesmo fogo de quando eu me converti, de quando eu aceitei Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que este fogo não mude na tua vida, aleluia, que este mesmo ardor, este mesmo desejo, aleluia, de servir ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, seja um desejo permanente, aleluia, crescente, para que você seja uma tocha, aleluia, na mão do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e nesta noite, eu acredito muito, irmã, muito na oração. Deus tem feito muitas coisas, apesar de tantos vacilos, de tantas negligências, de tantas imprudências, de tantas coisas na minha carreira que eu tive com Deus. Apesar de tudo, quando eu retomava minha vida de oração, eu sempre obtive resposta, e Deus fez muito mais do que eu pensava, aleluia. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da decisão. Se você decide hoje, aleluia, a fazer, você tem que dizer, eu vou fazer, custe o que custar, eu vou fazer, não importa. Mas se Deus falou contigo, se Deus tocou em algum momento no teu coração, eu quero que você dê um passo aqui e diga, Senhor, renova as minhas forças, cura as minhas feridas, cura a minha alma, cura, Senhor, tudo, porque eu quero ser, Senhor, a cada dia, aleluia, melhor na presença do Senhor, aleluia. Deus coloca uma porta aberta. A decisão, irmãos, não é do pastor, não é dos obreiros, é apenas única, exclusivamente de você. Então você está com a oportunidade de vir aqui nesta noite e dizer, não para ninguém, para homem algum, mas dizer para Deus, Senhor, eu preciso, aleluia, ser melhor. Dê um passo aqui nesta noite, acredita, confia, venha, aleluia, que os irmãos estarão orando. Dê um passo, aleluia, seja que tenha coragem de tomar uma decisão. Em 1994 eu tomei uma decisão. Eu tinha uma carteira de cigarro no bolso, eu era para estar até morto, porque eu andava com pessoas marginalizadas, mas naquele dia eu resolvi tomar uma decisão, e hoje eu estou aqui falando, deixando esta oportunidade para vocês, aleluia. Vamos estar orando, irmãos, e nesta noite eu entreguei aquilo que Deus me colocou para entregar. Eu expus a palavra dele, alguns exemplos bíblicos, aleluia, como devemos, como igreja, viver na última hora. Se está tudo tranquilo, se está tudo bem, você está no nível que Deus quer que esteja, não precisa vir. Senão, irmãos, a porta está aberta. Vamos orar, irmãos. Eu vou convidar o pastor Leandro para fazer esta oração. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, esta é a oportunidade. Você tem a oportunidade de vir diante desse altar, reconhecer os teus pecados e ser perdoado por Jesus Cristo, porque Ele já perdoou os pecados de todos nós na cruz do Calvário.
Tem alguém para Jesus nesta noite? Levante a tua mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém? Não se envergonhe. Esse é o momento, é a oportunidade que Deus dá para você. Queridos, o irmão aqui pregou dizendo que nós precisamos ter uma identidade no mundo espiritual. E quem é você no mundo espiritual? Essa pergunta ficou no meu coração e eu creio que ficou no teu coração também. Ainda ontem eu ouvia um pregador contar um fato. E ele dizia que um pai de santo se preparou 1 ano para fazer um trabalho. E ele escolheu a data, ele escolheu o local, e era próximo a um morro. E no dia, naquela noite, ele se preparou e foi para aquele lugar. Mas foi sozinho. Os demônios, as entidades não apareceram. E ele começou a reclamar. 1 ano de preparo para não acontecer nada. E de repente veio uma entidade e disse: olha, pode ir embora porque hoje não vai dar. E ele questionou. Então a entidade disse para ele: sabe, lá naquele morro, naquela casinha lá, tem uma irmã do círculo de oração, de mãos levantadas. Ela já deveria estar dormindo porque ela dorme mais cedo. Mas o Espírito Santo avisou ela que iria acontecer algo aqui, e ela está lá de mãos levantadas. E enquanto ela não baixar as suas mãos, aqui não vai acontecer nada. E ela nem cansada está. Se nós queremos mudar as coisas aqui, nós precisamos ser conhecidos lá. Nós precisamos ter identidade nos céus. O mundo espiritual conhece a nossa vida. O inimigo sabe quem eu sou. Quem você é no mundo espiritual? Você não quer fazer um propósito com Deus nesta noite para mudar a tua identidade nos céus? Isso não é vergonhoso para ninguém. Nós vivemos em um mundo de tribulações, em um mundo de dificuldades. A irmã Jaqueline ganhou um homem para Jesus, um casal para Jesus. Hoje, depois da escola, eu estava conversando com eles. E ele estava dizendo: 40 anos perdido, servindo a quem não devia. Mas agora eu estou aqui. Por que eu não aceitei antes? Mas eu disse para ele: glória a Deus, que a graça foi manifestada a tempo e ainda tem tempo de fazer algo para Deus. Queridos, o mundo jaz no maligno e nós temos o endereço da água da vida. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Não saia nessa noite para a tua casa sem fazer um propósito com Deus de mudar a tua vida perante Deus, de mudar os teus propósitos perante Deus. Basta de vivermos no porão do navio. Deus tem coisas a realizar nas nossas vidas. A igreja precisa se mover. Nós não somos um corpo inerte. Nós somos uma igreja viva, que precisa caminhar, que precisa andar para Deus fazer a obra completa. Amém? Vamos orar, os irmãos podem descer ali, orar. Eu convido o evangelista irmão Almeri passar aqui e orar a Deus nesta noite, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Maravilhoso, bondoso e sublime Deus e Pai Celestial. É no nome santo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus que aqui estamos agradecidos pelo mover do Seu Espírito nesta noite. Agradecido, Senhor, por este ambiente em que cultuamos a Ti e Te adoramos
desde o primeiro momento deste culto, com os louvores, com as orações, com adoração, com glorificação, ouvimos a mensagem edificante do Evangelho, a mensagem poderosa da sua bendita palavra. E agora, meu Deus, estas vidas que chegaram diante do altar, Senhor, Tu conheces a necessidade, a luta, a aflição, a angústia, aleluia, tudo que esteja acontecendo nas suas vidas. Em nome de Jesus pedimos que o bálsamo do céu, a graça do Senhor Jesus Cristo seja extensiva sobre estas vidas, o perdão de Deus para aqueles que recorrem à sua misericórdia, aqueles que Te aceitam como Senhor e Salvador na sua vida, que os seus nomes sejam escritos no seu santo livro. Amado Deus, dá completa vitória a cada vida, a cada pessoa que dê um passo de fé. Aqueles que mesmo no seu banco têm colocado a sua mão no seu coração, aleluia, têm levantado a Ti, aleluia, a sua voz e têm pedido socorro, graça, ajuda, misericórdia, para que tenhamos uma identidade espiritual fortalecida em Ti, para vencermos todas as lutas, os obstáculos, os demônios, principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, a feitiçaria, a magia negra, o ocultismo, a força das trevas. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, pois esta igreja é do Senhor Jesus. Aqueles que chegaram enfermos sejam curados, libertados para a glória do nome do Senhor. É o que nós lhe pedimos e desde já somos agradecidos. Amém e amém.